expressiva, se vocês desejarem. Queridos, é um prazer muito grande, como eu sempre digo, estar de volta aqui no nosso canal para mais uma lição. Tá? A lição de hoje é a lição de número 3 e, como vocês bem sabem, a mesma está pautada aqui dentro. Nós estamos estudando dentro desse primeiro trimestre sobre a supremacia das Escrituras. Está vendo aqui? Ó? Supremacia das Escrituras. É claro que o autor coloca aqui embaixo mais algumas descrições. A primeira delas, a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Inspirada, inerrante e infalível. 3 detalhes importantíssimos são colocados aqui para parafrasear a importância dessa matéria. Diga-se de passagem, dentro do nosso conceito teológico, né, que trabalha com várias outras doutrinas, dentro do que nós chamamos de teologia sistemática, por se tratar de vários temas alocados dentro desse sistema, tá, pautado dentro da Bíblia. Então, automaticamente, nós estudamos a teontologia hoje, tá, que substitui de forma maéstrica o termo teologia, porque teologia por si só, dentro de um conceito prático, cujo significado primário é nada mais nada menos que, de forma muito sucinta, né, e muito superficial, o estudo sobre Deus. Só que ninguém consegue estudar Deus, tá? Não tem como estudar Deus, é quase impossível. A Bíblia diz que os seus pensamentos e caminhos estão muito mais elevados que os nossos, então praticamente impossível. Mas o que nos é permitido dentro das Escrituras saber sobre ele estão lá com toda a propriedade. Tá? Por isso desenvolveu-se a teontologia, tá bom? Muito bem, então nós temos teontologia, temos cristologia, nós temos pneumatologia para o Espírito Santo, nós temos angelologia para os anjos, antropologia para a humanidade, eclesiologia para a igreja, soteriologia para a doutrina da salvação, a martiologia para falar de pecado e, é claro, para a gente resumir, escatologia, alocando-se as últimas coisas com toda a evidência, tá? E, é claro, bibliologia, tá? Que é a doutrina da Bíblia com toda a evidência. Isso aqui é apenas para autenticar mais ainda, faz parte do nosso currículo de aprendizagem com toda a evidência, tá? E serão inseridas aqui dentro dos nossos históricos com toda a evidência. Pois bem, senhoras e senhores, como disse, me sinto extremamente honrado, tá bom? Não só pelo fato de estar voltando ao canal EBD-Delve, mas por estar dividindo esse espaço aqui com o meu amigo pastor Ricardo Lima, que, aliás, diga-se de passagem, ministrou uma lição linda na sua estreia na semana passada. Meu amigo, beijo no teu coração, extensivo a toda a sua família, tá? Deus te abençoe, continue fazendo esse trabalho lindo que você está fazendo ao lado da Deise, aí à frente da EBD. Deus abençoe de forma linda. Me sinto grato por fazer parte de uma equipe tão linda, claro, dentro de todo o departamento de ensino da Delve, ok? Isso para mim é honroso e, diga-se de passagem, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Claro que nossa EBD Delve está crescendo lindamente, não só aqui no canal EBD Delve, com o número de adesões, de inscrições, que está crescendo aí assustadoramente. Já peço aos amigos que nos acompanham, por favor, tá? Já deixa aquele like esperto aqui, tanto no canal EBD Delve. Passa lá no J. Silva também, por favor, dá uma moral, tá? Deixa o like lá, tá bom? Mas o canal EBD Delve, por favor, tá lindo demais. Deixa aqui o seu like, faça a sua inscrição, acione o sininho e nos acompanhe, tá bom? Bom, como eu estava dizendo, a equipe da EBD Delve agora tem Luciana Salles como primeira secretária. Ah, pastor, por quê? A Luciana, ela está conosco na congregação Poço de Jacó, e esse pessoal da EBD Delve, sabe, eles têm mania de puxar a gente para cá, tá? Bom, primeiro eles puxaram o pastor da congregação, né? Se bem que o pastor da congregação não tem como fugir dessa realidade, porque faz parte aqui do departamento de ensino, então estamos juntos, querendo ou não. Mas eu louvo a Deus por essa equipe linda. Aí trouxeram o marido da nossa irmã Luciana para lecionar na série. Deus abençoe, presbítero Marcelo, que é o segundo dirigente também da congregação. E agora puxaram a Luciana para fazer parte desse time maravilhoso. Então eu me sinto honrado,
por estar com os meus amigos, companheiros de congregação, ao mesmo tempo na congregação e agora na sede dentro da IBD Adelve, claro, inseridos dentro do departamento de ensino com toda a evidência. Beijo no coração de vocês. Bom, a Célia e a Jane continuam aí fazendo parte dessa equipe, tá? Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado pelas oportunidades, pelo espaço, tá? Que nós cedemos uns aos outros aqui dentro desse departamento IBD Adelve com toda propriedade. Deus abençoe, tá bom? Enfim, a todos do nosso Ministério Adelve, Deus abençoe a todos e vamos ao que interessa, ok? Lições. Como eu disse para vocês, a lição de hoje é a lição de número 3. Se não disse, digo agora, tá? Cujo título é A Inerrância da Bíblia com toda propriedade. O nosso texto áureo aqui, ele diz o seguinte: porque em verdade vos digo, olha só, que até que o céu e a terra passem, nenhum J, já estou indo direto para o tio, né? Misericórdia. Nenhum J, olha só, J Silva, né? Maravilha. Nenhum J ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. São Mateus capítulo de número 5, versículo de número 18. Coisa linda demais. Nem um J, nem um tio se omitirá, será tirado, mudado, alterado dentro das escrituras. E tem uns malucos por aí que quer mudar tudo, né? Tira da Bíblia passagens bíblicas que falam sobre isso. Tem aqueles, não, mude isso aqui. Quem são? Até sugestões de que a Bíblia precisa ser escrita. Vai, pelo amor de Deus. Vamos lá. Bom, verdade prática diz o seguinte: a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum denomina-se inerrância das Escrituras. Aí o autor continua dizendo: por isso podemos confiar em sua mensagem que é coisa linda, né? Incorruptível. Eu tomei a liberdade de pegar aqui uma pauta e colocá-la aqui do lado assim, dentro do texto áureo. Que é isso, pastor? Claro, olha só. Passarão os céus e a terra. Está escrito, não está? Pois é. Mas a palavra de Deus, está escrito aqui, tá? Permanece, o que, pastor? Inalterável. Bom, para confirmar isso aqui, a verdade prática diz que podemos confiar nela, tá? Pois sua mensagem é incorruptível. Pronto. Que mais que isso? Vamos lá. Dentro da verdade prática eu também coloquei alguns assuntos, tá? Hoje tem bastante coisa para vocês aqui, pode ter certeza. Tem. Vamos lá. A verdade disto, pegando um ponto aqui, né? Um apoio aqui na verdade prática, inalterável foi a última palavra que citei. Vamos lá. Inalterável, senhoras e senhores, é aquilo que não pode ser mudado. Inalterável, aquilo que não pode ser mudado. Literalmente alterado. Como assim, pastor? Vamos lá. A palavra de Deus tem dele, Deus, tá? O autor por trás dos autores, tá? A certeza e a convicção que não voltará sem que antes cumpra com toda a evidência o que lhe apraz. Por quê, pastor? Porque ele próprio, o Deus da Bíblia, tá? Ele próprio, o Deus da Bíblia, zela pelo cumprimento da mesma com toda a evidência. Isso é lindo demais. Pelo amor de Deus. Amém? Bom, então aqui, querido, saindo dessa apresentação sucinta que fizemos aqui, nós temos aqui a leitura diária. Gente, essa leitura tá linda demais. Eu estava observando o comentário, né, da leitura essa semana e eu me deparei com uma explicação feita pelo presbítero Davi, que é o comentarista da leitura. Confesso que eu fiquei um pouco abismado com o que eu vi. Mas é verdade o que ele está dizendo, né? Como assim, pastor? Nós temos uma pauta, tá? Logo na segunda apresentação, que diz assim: as escrituras sagradas atestam a verdade divina, tá? Olha só, isso aqui me chamou a atenção porque da leitura apresentada por ele,
Vamos lá, João 10, 35, a descrição que o autor coloca aqui para a gente seguir a ordem. A palavra de Deus não pode ser anulada. A segunda já citei, a terceira, o Espírito Santo manteve a revelação divina incorruptível. Tá? Depois nós temos João 17, eu amo João 17, 17, eu acho lindo, tá? O que Jesus declara ali com toda a evidência, é lindo demais. Tá? E para deixar o versículo 17 mais bonito ainda, é o que ele diz no versículo 19, isso é extraordinário. Como assim, pastor? A palavra de Deus é a verdade que santifica. Escrito está, tá? Jesus orando pelo seu colegiado apostólico, dizendo, Pai, santifica-os na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. E no versículo 19 ele declara dizendo, por eles eu me santifico. Coisa linda demais isso aqui. Deixa eu sair, né? Porque a gente vai ficando preso assim, uma coisa assustadora. Vamos lá. A palavra de Deus possui suprema autoridade na vida do cristão, com toda evidência, claro. Só para começar aqui, né? Ele colocou Mateus 5, eu colocaria aqui Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus declarando que nem só de pão viveria o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Isso aqui pronto, é lindo demais. Ok? É apenas para confirmar o texto que ele coloca aqui, não que seja necessário, mas é importante a gente observar. Vamos lá, no sábado, para fechar o pacote, ele coloca aqui, a Bíblia é divinamente infalível em toda a matéria que aborda, pelo amor de Deus. Tá? Nós começamos aqui falando sobre o conceito sistemático da mesma, divididos aqui em várias matérias, e em cada uma dessas matérias apresentadas, tá, dentro das que já foram citadas aqui com toda a evidência, a gente vê de forma linda, maestrica, poderosa, tá, a descrição de cada assunto pautado, centrado nessa verdade, pelo amor de Deus. Fala sério, gente. Estudar sobre Cristo dentro da matéria cristologia é assustador. E você descobre com toda a evidência, comprova, autentica, tá, que Cristo ele é o tema das Escrituras, o tema central, tá, com toda a propriedade. Ah, que isso! Só para você ter uma ideia, já fiz isso aqui, mas vou fazer de novo. Tá? Em Gênesis ele é apresentado como a semente da mulher. Coisa linda, né? João 3,15. Em Êxodo ele é apresentado como Cordeiro Pascual. Tá? Nós temos aí pautas que começam no capítulo 11, capítulo 12 do livro de Êxodo, com toda a evidência, onde o povo vai estar saindo do Egito, comemorando ali, literalmente, tá, com a Páscoa sendo apresentada. Coisa linda demais, né? Levítico, ele é o sumo sacerdote por excelência. Em Número, ele é a rocha ferida, aquela que Moisés deveria tocar, mas ele bateu porque estava com raiva do povo. Claro, pagou um preço por causa disso. Então precisamos aprender muito sobre isso, ok? E para fechar aqui de forma linda e maestrica a Torá Sagrada, a lei, ou o Pentateuco, se vocês preferirem, em Deuteronômio ele é apresentado pelo próprio Moisés como o profeta que haveria de vir. Claro, Jesus é o tema das Escrituras com toda a evidência, ok? Pastor, fala mais depois, agora não, deixa eu voltar para cá. Tá bom, queridos? Então isso aqui é lindo, é lindo. E como eu estava dizendo, tá, sobre o comentário do Davi, ele faz uma alusão muito interessante sobre a declaração, tá, de que alguns foram comparados como deuses, e ele coloca a evidência de que Moisés, tá, fez o papel de Deus, tá, diante de Faraó, que se intitulava um Deus literalmente. Tá? Coisa linda, né? Extraordinário, mas isso aqui merece muita atenção, isso é um estudo que merece muito tato, muito cuidado. Não vou entrar nesse pormenor aqui agora, tá bom? Se quiserem continuar sabendo sobre esse assunto, consulta lá o Davi, tá bom? Foi ele que entrou, então vai lá e pergunta para ele. Tá bom, pastor Santos, vai lá para o Davi, ok? Estou jogando para cima dele a responsabilidade. Bom, leitura bíblica em classe. Aliás, está na hora do Davi voltar, né? Gravar mais uma lição aqui também para gente. Vamos lá. Bom, queridos, então saindo aqui da nossa leitura diária, tá? Vai mudar um pouco aqui o foco, tá? Mas o objetivo é o mesmo, tá bom? Uma hora eu vou estar de um lado, outra hora eu vou estar de outro, mas fica tranquilo, tá bom?
Nós fizemos aqui pautas diferentes justamente para que na hora da edição, tá, a nossa irmãzinha nova editora aí consiga fazer um trabalho bonito. Parabéns para você, Jennifer. Deus te abençoe. Tá muito bom o seu trabalho. Tá bom? Aproveitando também aqui, como eu estou dizendo para vocês, nós estamos saindo agora da nossa leitura diária e entrando justamente na leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe, senhoras e senhores, pauta-nos aqui duas apresentações clássicas. A primeira em São Mateus capítulo 5, versículos de número 17 a 21, depois em Hebreus capítulo 10, versículos 15 a 17. Só para constar, as duas leituras são importantes pelo fato de que a primeira traz Jesus em evidência, falando sobre a veracidade das Escrituras. Na segunda, o autor aos Hebreus, no capítulo 10, versículos 15 a 17, coloca o Espírito Santo como responsável, tá, por lembrar e por testificar das Escrituras com toda a propriedade. Então, é uma leitura bonita, muito boa. Só para constar, não vou aqui fazer a leitura, mas só para constar, no versículo de número 17 da primeira leitura, Jesus deixa claro e evidente que ele não veio destruir a lei nem os profetas, muito menos abrogar alguma coisa, tá? Ou seja, mudar, alterar, nada. Ele veio para cumprir com toda a propriedade a lei. A lei que ele se refere, por sua vez, é a Torá. São os 5 primeiros livros da Bíblia com toda a propriedade. Ok? Então Jesus ele veio para cumprir as Escrituras. No versículo de número 18, a gente vê isso com toda a evidência. Inclusive, o versículo ele é texto áureo da lição. Por quê? Nós fizemos até aquela apresentação sucinta, né? A gente pode até usar aqui de novo, né? Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus permanece inalterável. É o que a gente vê ali dentro, né? Com toda evidência. O versículo de número 19 também chamou muito a minha atenção pelo fato de 2 polos estar sendo apresentados ali. Primeiro, o Senhor diz com toda a clareza de fatos que aquele, tá, que alterar, violar um dos mandamentos, por menor que seja, esse elemento vai ser visto como menor no reino dos céus. Todavia, aquele que cumprir fielmente, ensinar com toda a propriedade, tá? E eu volto aqui a dizer, sem violar, sem alterar, sem deturpar, sem mudar nada, sendo fiel, tá, a todo o conteúdo da mesma, vai ser visto grande no reino dos céus. Falou? Então isso aqui é Jesus quem está colocando em evidência a autenticidade das Escrituras. Pegou? Fique à vontade. Pastor, e os objetivos? Bom, o plano de aula apresenta para a gente alguns objetivos, mas fiquem à vontade para uso fazer do mesmo com toda a propriedade, tá? Acredito que o plano de aula aqui, como interagindo que era na outra, com toda a propriedade, visa justamente preparar o professor para que o mesmo possa entrar dentro da lição e, claro, fazer uma boa aplicação com toda a evidência. Mas vamos lá. Fique à vontade para uso fazer do plano e vamos para a introdução. Quando nós chegamos na introdução da lição, nós nos deparamos com 2 palavras muito importantes. A primeira delas, infalibilidade. A segunda, inerrância com toda a propriedade, que faz parte do título da lição. Pois bem, essas 2 palavras, segundo o autor, ele diz, aliás, esses 2 vocábulos, né, para ser mais exatos, com toda a evidência, apontam, diz ele, para a veracidade das Escrituras. Sim, essas 2 descrições, senhoras e senhores, tá, parafraseiam que, pega isso aqui, as Escrituras não contêm falhas e nem erro. Está escrito aí na introdução, tá bom? Como eu já disse, digo e repito, nenhuma variação de erro é vista nas Escrituras, embora tenha uns malucos por aí que tentem dizer que tem de alguma forma ou de outra, né? Pois é. Bom, segundo o autor ainda dentro da introdução, e eu estou de pleno acordo com ele, claro, tá? Ela é a verdade em tudo. A Bíblia é a verdade em tudo. Como eu disse, digo e repito, livro nenhum na história da humanidade se compara ao seu conteúdo sagrado. Interessante, queridos. Sendo ela a verdade em tudo, esse interessante aqui me leva justamente ao seu tempo de existência. Tá? Pois é,
A mesma levou nada mais nada menos que 16 séculos, 1600 anos para ser concluída, por cerca de 40 escritores. Isso então aloca a Bíblia a um tempo assustador. Mas mesmo assim, tá? Com esse tempo todo de existência, ela continua sendo atualíssima. Como assim, pastor? A Bíblia própria declara com toda a evidência que ela se renova a cada manhã. Ou seja, em outras palavras, ela é nova a cada manhã. Coisa linda demais, pelo amor de Deus. Vamos lá? Por que isso, pastor? Simples, queridos. Quem preserva o conteúdo da mesma é o próprio Deus. Calma aí, pastor. Eu li que quem preserva é o Espírito Santo. Querido, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, no conceito de Trindade, é uma única pessoa. Então, vamos lá. Quem preserva o seu conteúdo é o próprio Deus. E ele declara isso ao profeta Jeremias com toda a evidência, tá? Quando Jeremias responde para ele dizendo que está vendo uma amendoeira. Em seguida ele vai dizer o seguinte: viste bem, porque eu velo pela minha palavra. Olha que coisa linda, né? Porque eu velo pela minha palavra para a cumprir. Lindo demais isso aqui, pelo amor de Deus. No conteúdo Bíblia, Deus é aquele que fala e ainda confirma o que fala. Ok? Isso é lindo demais, porque todas quantas são as promessas dele, tem dele o sim, está escrito na Bíblia. A Bíblia, que é a carta de Deus, é um livro que aponta para um caminho de salvação, para um caminho de libertação, para um caminho de aproximação com Deus, e é recheado de promessas. E as promessas caracterizam, corroboram, confirmam o conteúdo da autenticidade do livro. Simples assim, pelo amor de Deus. Bom, saindo aqui então da nossa introdução, a gente se depara com o primeiro tópico da lição. Tá? Esse primeiro tópico aqui, cuja definição é o que é a olha só, o que é a inerrância da Bíblia. Uma pergunta clara, né? O que é a inerrância da Bíblia? O que é, pastor? Vamos lá. Bom, nós temos aqui 3 pontos lindos, ou subpontos, tá? Ou número 1, 2 e 3, fique à vontade, tá? Como você desejar, cite da melhor maneira que você achar, não tem problema nenhum. Geralmente eu costumo citar subpontos, tá? Ultimamente eu tenho usado ponto, tá bom? Enfim, isso não altera o conteúdo, nem desclassifica, tá? O que a gente está estudando. Mas vamos lá, subtópicos de número 1, 2 e 3. No número 1 nós temos aqui o conceito de inerrância da Bíblia. Coisa linda, né? No 2 nós temos aí a Bíblia reivindica a sua inerrância. Isso aqui é forte também, né? Reivindica, olha só, pelo amor de Deus. E a terceira, a infalibilidade e a inerrância da Bíblia. São 3 subtópicos lindos, ou tópicos, fique à vontade, pelo amor de Deus. Vamos para o primeiro, né? No primeiro nós temos aqui, tá? O conceito de inerrância. Então vamos lá. Pegando a pauta do autor, deixando ela um pouco sucinta, mas fácil para a nossa compreensão, nós colocamos assim: até agora, tá? Até agora, para comprovar, isso aqui é uma pauta minha, né? Até agora, para comprovar que as Escrituras, pega isso aqui, tá? Não contém erros e, portanto, é inerrante, senhoras e senhores. Já usamos aqui 3 palavras muito importantes nestas apresentações já citadas. Como assim 3 palavras, pastor? Veja bem, eu falei aqui sobre a primeira palavra lá no momento em que eu estava trazendo uma descrição dentro do versículo do texto, tá? O textual da lição. Lá nós falamos sobre a palavra ser inalterável. Então, a primeira palavra que nós colocamos aqui é inalterável. Fica por minha conta, ok? A segunda palavra que aparece ali com toda a evidência é infalibilidade. Fica por conta do autor, claro. E a terceira palavra, veracidade. Acabamos de ver agora, na introdução.
também fica por conta do autor, claro. Tá? E eu concordo com ele plenamente. Por quê, pastor? Vamos ver a lição. Vamos lá. Bom, doutrina da inerrância é o que a gente vê aqui logo na pauta de apresentação dele. Veja bem, doutrina da inerrância. Significa ensinamento, tá, da inerrância. Ou ensinamentos que não contêm erros. Coisa linda, né? Bom, a doutrina da inerrância declara que a Bíblia, senhoras e senhores, tá, não contém erros. Já vimos isso. Não contém erros, tá? Não contém erros literalmente. Tá bom? Vamos lá. Sendo verdadeira em tudo. A gente vê isso na pauta do autor. Principalmente dentro dos aspectos que ele coloca pra gente aqui. E eu tomei a liberdade de deixá-los separadinhos, bem bonitinhos, para ficar mais fácil. Colocamos assim, espirituais, tá aí. Tá? Doutrinários. E terceiro, históricos. Coisa linda, né? O quarto, culturais, somados até o quinto, científico. Tá? Então, esses são os aspectos que são apresentados aqui na pauta do autor. Vamos lá! Principalmente dentro dos aspectos espirituais, doutrinários, históricos, culturais e científicos. Que é isso, pastor? O que nós estamos vendo aqui é o conceito de inerrância. O conceito de inerrância está pautado dentro das escrituras, dentro dessas descrições apresentadas com toda evidência. Ok? Mas vale um porquê. Por quê, pastor? Vamos lá. Vamos deixar isso aqui um pouco mais evidente. Tá bom? A pauta do autor. Não que, claro, a dele não esteja suficiente. Pelo contrário, é só para enriquecer mais ainda. Vamos lá. A sua fonte. Qual é a fonte das Escrituras? Tá? A fonte das Escrituras é o próprio Deus. Não entendi. Ela vem do próprio Deus. Jesus declarou isso. Tá? De toda palavra que vem da boca de Deus. Então Deus é a fonte. Coisa linda. Tá? Jesus, pega isso aqui. Jesus trouxe ou a trouxe como verdade, tratado, discurso, razão, ciência, conhecimento e verdade incontestável. Coisa linda isso aqui. Olha só, vou repetir para vocês. Jesus a trouxe como verdade, tratado, discurso, razão, ciência, conhecimento e verdade incontestável. Ah, pastor, eu não vi isso não. Ué, quando tu lê João capítulo 1, versículo de número 1, o que tu encontra? No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Eu até costumo sempre dizer, né? Se Lutero tivesse aqui, ele diria, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Tá? As alusivas gregas transmitem-nos da seguinte maneira, no princípio era o Logos. O Logos estava com Deus e o Logos era Deus. Lindo demais isso aqui. Vamos traduzir. A expressão Logos, como já vimos, parafraseia não só verbo, tá? Como palavra, como ciência, como tratado, como discurso, como razão. Pelo amor de Deus, pegou agora? Entendeu? Pois é, isso é a riqueza da Bíblia Sagrada. Isso aqui é o conceito de inerrância sendo autenticado pelo próprio Cristo. E como se não fosse suficiente, ainda temos o Espírito Santo como inspiração divina, pelo amor de Deus. Olha só, o Espírito Santo foi a inspiração divina soprada por Deus nos autores, precursores e arautos da vontade dele, com toda a propriedade. O conceito de inerrância fica lindo aqui, né? Pelo amor de Deus. Acabou a pauta dele? Eu estou transformando aqui o assunto, deixando bem claro para você, você pode utilizar à vontade. Ok? Vamos lá, vamos terminar a pauta dele. Bom, pegamos agora então aqui. Assim sendo, como diz o autor, vamos para a lição, tá? Inerrância, infalibilidade, tá? E a inspiração estão entrelaçados
com toda a propriedade. Não entendi. Estão ligados, estão em coesão o tempo todo. Lindo demais isso aqui. Bom, eu costumo usar a expressão corroborar, né? Para corroborar nossa declaração de fé, para corroborar a nossa declaração de fé, e aqui eu preciso ler, né? A nossa declaração de fé, mais uma vez pautada aqui pelo autor, diz o seguinte: nesse sentido, tá? Nossa declaração de fé professa que a Bíblia é a nossa única fonte de autoridade inerrante, infalível, completa e inspirada palavra de Deus. Aqui. Ok? Ficou linda, né? Pode utilizar. Tá? Foi só o ponto de número 1. Vamos para o ponto de número 2. Vem comigo. Ou subtópico de número 2. Vamos lá. A Bíblia reivindica sua inerrância. Isso aqui é interessante, né? A Bíblia reivindica. Pelo amor de Deus, ela cobra, tá? A sua inerrância. Ela aponta e cobra. Isso aqui. Isso aqui que eu quero, isso aqui que eu sou. Pelo amor de Deus, vamos lá. Bom, nessa pauta aqui, pegando o assunto do nosso professor, autor da mesma, tá? Temos algumas provas cabais, coisa linda, desta inerrância bíblica com toda a propriedade. Como assim, pastor? Vamos lá. Nós colocamos assim, ou melhor, da veracidade de sua composição, como obra proveniente de Deus. Tá? Vamos deixar isso aqui mais sucinto? Vamos embora? Então vem comigo. Esta pauta está linda e precisa da sua atenção. Por que eu digo que essa pauta aqui está linda? Olha só o que o pastor José Francisco fez com ela. Vamos lá. O termo inerrância, senhoras e senhores, não aparece na Bíblia, diz o autor. Ok? Não aparece. De fato, eu também não vi. Né? Se ele está dizendo que não aparece, eu já li, não vi, não achei em lugar nenhum. Realmente, o termo inerrância não aparece nas Escrituras. Mas a ideia está presente nas páginas do texto sagrado. Tá? Estamos aqui pegando o cunho que ele nos apresenta e, é claro, corroborando com o que ele está dizendo, com toda a evidência. Mas vamos lá. Aonde, tá, que tais textos sagrados comprovam isso? Ele deixou para a gente aqui, tá, algumas apresentações em Provérbios capítulo 30, versículo 5. Dentro desse capítulo e versículo, tá, no livro de Provérbios, vê-se que toda a palavra de Deus é pura. Olha o que declara o proverbista para a gente. A palavra de Deus, tá, é pura. Isso é lindo demais, pelo amor de Deus. O salmista, no Salmo de número 18, versículo de número 30, declara que a palavra do Senhor é provada. Lindo demais. Coisa linda, né? Em segundo Samuel, desculpa, vamos tratar direito, né? No segundo livro de Samuel, tá? Não é segunda Samuel, é segundo Samuel, tá? Ou o segundo livro de Samuel. Por quê, pastor? É livro, não é carta. Carta é a primeira. No Novo Testamento, Antigo Testamento, tá? Primeiro Reis, segundo Reis, primeiro Samuel, segundo Samuel, tá? Primeiro Crônicas, segundo Crônicas. Não tem primeira Crônica, não tem primeira Reis e também não tem primeira Samuel. Tá bom? Isso aqui é importante a gente observar. Então, tá no livro de 2 Samuel, capítulo 22, versículo 31, olha só o que está escrito. O caminho de Deus é perfeito e, olha só, a palavra do Senhor, coisa linda isso aqui, gente. E a palavra do Senhor é refinada. Que é isso? Está escrito aqui, gente. Tá? Mateus capítulo 5, versículo 18, que também está na pauta dele, nós encontramos o Cristo, tá, atestando a inerrância, tá? E o autor diz aqui, ele atesta essa inerrância quando afirma que as Escrituras,
tá? Ele atesta a inerrância da mesma ao afirmar que nem um jota ou um tio, tá, se omitirá da lei. Mateus capítulo 5, versículo 18 é o versículo, tá, que compõe aqui o texto áureo da lição. Ok? Sim, agora sim, João 10:30, eu quase confundi aqui. João 10:30, o Senhor igualmente ratificou o que, diz o autor, olha só, a Escritura não pode ser anulada, pelo amor de Deus. Tá, vamos para a última apresentação aqui. Todas essas referências aqui, elas estão pautadas para corroborar a autenticidade das Escrituras, literalmente. Tá? O autor aloca a descrição dizendo que a mesma reivindica, tá, a sua inerrância. Então, esses versículos apresentados aqui até agora, eles estão comprovando literalmente, tá, a inerrância da mesma. Olha que coisa, né? Toda a palavra de Deus é pura, a palavra do Senhor é provada, o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é refinada. Tá? Meu Deus do céu, nem o jota ou o tio se omitirá da mesma. Tá? E por último, tá, a palavra do Senhor é a verdade. Nós temos aqui João 17:17, passagem esta que eu particularmente gosto muito, porque escrito está dentro da palavra com toda a propriedade, sendo dito pelo Cristo, tá? Orando pelo seu colegiado apostólico, dizendo ao Pai o seguinte: Pai, santifica-os na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. E o que é mais bonito, versículo 19, ele vai dizer, por eles, meu Deus do céu, ele se santificou. Isso aqui é lindo, gente. Isso aqui é extraordinário. Essa pauta aqui está linda. Literalmente como nós começamos, dizendo que ela era linda. E aí a gente pega a última declaração do autor, tá? Ele dizendo que essas declarações indicam que a Bíblia é plenamente confiável, tá? Sem nenhuma falsidade ou equívoco. Deus guiou os autores bíblicos, diz ele, e os preservou do registro de inverdades de qualquer natureza. Lindo demais. Tá? Preservou-os de inverdades. Tá? Diferente do conteúdo sagrado, inspirado, tá? Que a gente vê aqui dentro dos 66 livros, é aquela questão que nós falamos sobre a inspiração plenária, uma vez que o termo plenária para nós representa pleno, total e absoluto, com toda a evidência. Tá? Então, dentro dessa inspiração plenária, todos os 66 livros sacros foram inspirados pelo Espírito Santo. Não entram em contradições uns com os outros, pelo contrário, parece que se autenticam entre si. Tá? E confirmam-se entre si com toda a evidência, diferente do que a gente vê dentro dos livros apócrifos. Eles brigam entre si, tá? Eles se degradeiam literalmente. Isso é terrível. Pois bem, então essa última apresentação do autor aqui, a gente traz esse comentário apenas para corroborar, autenticar mais ainda, tá, o que a Bíblia está reivindicando dela mesma. Tá? Ela é inerrante. Falou? Vamos lá. Número 3. A infalibilidade e a inerrância da Bíblia. Olha só. Esse termo inerrância, infalibilidade, realmente merece muito, mas muita atenção. Tá? Porque, olhando aqui a pauta do autor, observe isso. No ponto 2, eu preciso voltar lá no subtópico de número 2, para ver que o autor está declarando que a palavra inerrância, pega isso aqui, não falei lá e vou falar aqui. A palavra inerrância, falei sim, perdão. A palavra inerrância não existe nas Escrituras. Sim, porém, vimos provas essenciais de sua verdade. Falamos isso, né? Com toda a evidência. Porém, aqui a descrição, tá, está associada ao termo infalível, como ele apresenta ali, a infalibilidade da Bíblia. Então,
o termo inerrância dentro dessa pauta aqui está associado, tá, ao termo infalível, com toda a propriedade. Por quê, pastor? Infalível por quê, pastor? Vamos lá, veja bem. O próprio Deus deixou claro, que nenhuma de suas palavras, tá? Já até citei isso aqui, voltariam sem antes cumprir os desígnios de sua vontade. Coisa linda, né? Pelo amor de Deus. Isso com toda a propriedade, senhoras e senhores, observando com muita calma, tá? As palavras do Senhor não voltariam sem antes cumprir aquilo que estava designada para cumprir. Isso a torna infalível, literalmente, por uma razão também. Por uma razão, pastor, coloquei ali, por uma razão. Foi o próprio Deus quem disse. Tá? Como assim? Isaías capítulo 55, versículo 11, autentica isso para a gente, com toda a evidência. Fique à vontade. Vamos lá, deixa eu terminar aqui a pauta dele. Bom, a turma do Deixa Disto, sabe quem é aquela turminha? A turminha do Deixa Disto, tá? Eu coloquei aqui, que se mordam. Por quê, pastor? A Bíblia, para quem não a ama, senhoras e senhores, tá? Para quem não a ama, para quem não guarda, para quem não a ata, tá? As suas mãos e a mantém na tábua do seu coração, conforme o proverbista orienta que se faça, conforme Salomão, se você preferir. Enfim, conforme ele orienta que se faça, tá? Na tábua do coração, não a tem como infalível, mas esses que têm, pega isso aqui, a palavra do Senhor, tá? Que tem a palavra do Senhor atada às suas mãos, guardada no seu coração, para mim, para você que cremos no poder da palavra, ela é infalível, irrefutável, inerrante, literalmente. Está aqui, a gente pegou, trouxe para cá. Ok? Por quê, pastor? Porque está pautada dentro da autoridade divina com toda a evidência. Tá? E é claro, inspirada de forma suprema pelo Espírito Santo. Pegou as Escrituras e a sua suprema essência são apresentados aqui com toda a evidência. Bom, quando falamos de erro, senhoras e senhores, é preciso saber que Deus foi quem guiou os autores bíblicos. A gente já viu isso praticamente, né? Em cada contexto e em cada livro, a fim, pega isso aqui, de manter a sua mensagem preservada, tá? Diante das inverdades humanas de qualquer natureza. Falei sobre isso, ok? Isso coloca a descrição, senhoras e senhores, inerrante dentro de uma citação restrita. É dela, meu Deus. Sim, erros materiais. Vamos lá, erros materiais, erros formais, tá? Que muitos procuram embasar para justificar as mais nocivas de suas ideias e axiologias. É assustador. Como assim, pastor? Pois é, procuram de alguma forma erros formais, literais. Esses dias eu vi uma pessoa, né, quando estava sendo confrontada com a verdade da Bíblia, a pessoa pular fora, né, do circo e se apoiar em argumentos de outros elementos, tais quais filósofos, tais quais escritores, sociologistas, com seus pensamentos diferentes absurdamente do contexto bíblico, tá? Para justificar uma falha. Gente, pelo amor de Deus, a igreja primitiva, tá? Quando Paulo orienta aos presbíteros para cuidar, eles estavam preocupados justamente com aqueles que poderiam entrar no rebanho e que não ia amar o rebanho, ia maltratar o rebanho, ia inserir coisas erradas no rebanho, tá? Então a preocupação de Paulo era muito grande. Tanto é que quando escreve aos crentes da Galácia, ele declara, né, com muita propriedade: me admiro
que tão depressa vocês estão deixando o caminho daquilo que foi dito para vocês para seguirem ensinamentos errados. Pelo amor de Deus, gente. Tu acha que não tem... Ah, não, pelo amor de Deus, gente, é assustador. Meu Deus, Jesus, me ajuda. É difícil. Sabe o que eu acho interessante? Não é nem legal a gente falar isso aqui, né? Porque isso aqui vai ser assistido por tanta gente, né? Mas vou te falar, é uma vergonha o que a gente está vendo hoje. Uma vergonha. Entendeu? Pastor atacando pastor. Entendeu? A supremacia. É uma coisa louca. Eu confesso para vocês que eu não sei que evangelho é esse que a gente está vivendo hoje em dia. Sabe? É complicado demais. Mas deixa eu voltar para cá. Vamos lá. A gente vai... Vamos lá. Eu fico chateado com isso, sabe? Vamos lá. A Bíblia não contém erros. Bom, isso é fato, né? Bom, vamos lá. Erros formais. Procura, né, de alguma forma. Pelo amor de Deus. Erros materiais. Vamos mudar aqui, né? Porque a Bíblia está ficando ultrapassada. Até ocorreu aí uma mensagem aí, supostamente, né, dita lá pelo frade, entendeu? Do roupão branco, que a Bíblia precisava ser reescrita, porque muitas coisas nela não vão. Se é verdade, se é mentira, tá? Como diz aí, né? Se é fake, eu acredito que seja, né? Até porque, pelo amor de Deus. Bom, enfim, não estou aqui para falar sobre isso. É bem verdade que a mesma está associada a um cunho de revelação própria. Revelação própria. Essa apresentação a faz ser abrangente e fidedigna em tudo o que revela. Eu somei aqui, né, o assunto do autor com um pouquinho de uma pauta para a gente poder entender melhor isso aqui. Isso aqui é lindo, né? Bom, Jesus assegurou isto com toda a propriedade. Toda a palavra que vem da boca de Deus, Paulo a declarou divinamente inspirada. Através da mesma cremos em Deus. Jesus é o Senhor e o Espírito Santo é a nossa inspiração. Isso aqui é lindo, né? Através da mesma cremos em Deus. Jesus é Senhor, tá? E o Espírito Santo é a nossa inspiração divina. Pega isso aí, vamos lá. Subtópico, acabou? Acabou. Vamos para o tópico de número 2. O Espírito Santo preserva as Escrituras. Pastor, o senhor disse em cima que Deus preserva. O que eu disse para vocês? Pai, o Filho e o Espírito Santo são o quê? São 3 pessoas diferentes? São 3 deuses? É um Deus só. Tá bom? Então, aqui com toda a propriedade, o Espírito Santo preserva as Escrituras. É o tópico de número 2. E as descrições apresentadas aqui nos 3 pontos, ou subtópicos, se vocês preferirem. Tá? O primeiro deles, os manuscritos autógrafos. 2, os manuscritos apógrafos. E 3, tá? Os apócrifos e os pseudo-epígrafos. Tem que falar devagar, né? Senão a gente fala em mistério. Bom, eu achei essas descrições apresentadas pelo autor aqui interessantes. Isso aqui vai até enriquecer um pouco mais, né? A matéria que nós temos aqui sobre a Bíblia está aqui, né? Linda demais, sobre bibliologia. Tem que falar devagar, né? A língua de José enrola, né? Os manuscritos autógrafos. Bom, eu vou ser muito sucinto aqui. Confesso para vocês que não há uma necessidade, tá, da gente ficar aqui falando. Isso é uma coisa sucinta e bem objetiva. Vamos lá. Os escritos originais descritos aqui pelo autor, tá, apresentados aqui pelo autor como os autógrafos, pega isso aqui, são os que foram escritos pelos seus próprios autores, literalmente ou tiveram auxílio de alguém. Então a palavra autógrafos, tá, refere-se àqueles que escreveram de próprio punho ou tiveram auxílio de alguém para redigir o que eles falaram. Nós temos aqui um exemplo, né? Paulo declara ter sido o próprio escritor em um de seus relatos, visto em sua epístola, tá, a Filemão, versículo 19. Só para constar, Filemão, se é que posso dizer, é um capítulo só, tá? Ou seja, não tem nem descrição de capítulo 1, versículo 19. Não tem como dizer, né? Mas vamos lá. Versículo de número 19, para comprovar aqui a autenticidade
tá? De que foi Paulo que escreveu, é uma declaração do próprio. Pedro também declarou que tais escritores, senhoras e senhores, o fizeram, tá? Por estarem sendo inspirados pelo Espírito Santo. Logo, isso aqui, com toda a propriedade, já mostra quem redigiu os livros, tá? Esses escritores, autores inspirados por Deus, foram eles mesmos que cunharam os seus escritos. Pedro comprova isso aqui. Temos ainda outras referências na lição. Vamos lá. Bom, cremos que a inerrância das escrituras pertence a esses elementos. Como assim? E que as cópias fiéis desses manuscritos preservaram, tá, com exatidão os originais. O autor traz isso para a gente. Vamos lá. O Espírito Santo providencialmente manteve a revelação divina incorruptível. Temos aqui as pautas, tá, bíblicas que o autor coloca. João capítulo 14, versículo 17, 16, 13 e 14. Vamos lá. Fora dessa compreensão, a Bíblia não seria fonte de autoridade. Fora dessa compreensão, fora desse entendimento, fora dessa razão apresentada, a Bíblia não seria, tá, uma fonte de autoridade, seria mais um livro qualquer, como as demais religiões que possuem seus livros escritos, tá, que não são de cunhos inspirados. Inclusive, alguns apócrifos, a gente vai citar aqui, tá, inclusive, vamos lá com calma, inclusive alguns apócrifos a gente vai citar aqui, tá? Tanto os que o autor coloca na lição, eu tomei a liberdade de trazer um pouco mais, tá? Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Deixa eu ir para o número 2, os manuscritos apógrafos. Essa descrição é interessante, né? Bom, apógrafos são literalmente cópias feitas dos originais. Tá? O autor revela isso pra gente, e isso aqui é uma verdade, né? O autor menciona que atualmente existem cerca de 25 mil cópias dos manuscritos em hebraico. Pega isso aqui, gente. Idioma original do povo judeu, tá? Também em grego e latim. Veja isso aqui. Mas o mais interessante é que tais escritos por si só acabam, tá, evidenciando a importância das escrituras. Somente esses três, pastor? Temos mais. Temos aqui, olha só, manuscritos apresentados ou cópias, né, feitas em aramaico, no árabe, temos uma língua aqui, o tal de cópita, siríaco, armênio, gótico, etiópico, eslovônio, tá? Anglo-saxônio ou saxônico, tá? Dentre outros ainda. Então, todos esses manuscritos, tá, apógrafos, cópias dos originais, tá, nessas línguas apresentadas aqui, com toda a evidência, autentica, tá, e prova a evidência das Escrituras como livro inspirado, como livro sagrado e como inerrante com toda propriedade. Continuando aqui, claro, no Novo Testamento, tá, que está todo ele dentro do idioma grego, acredita-se que exista cerca de 5.800 cópias preservadas ainda. Olha só, gente. Olha só. A importância, tá, que a Bíblia tem. Tá? Eu sei, muita gente tenta desvencilhar a verdade da Bíblia. Tem loucos querendo desvincular a sua inspiração. Tem malucos tentando perverter o seu conceito. Mas aqui o autor comprova para a gente vê através desses relatos, tá, a autenticidade da Bíblia, gente. Cópias, tá, dos originais feitos nessas línguas apresentadas aqui. Gente, e temos cópias ainda da mesma espalhada pelo mundo todo. Isso é lindo demais. Tá? Isso só comprova e corrobora a autenticidade das Escrituras. Pegou? Pois é. Ponto de número 3, os apócrifos. Essa parte aqui eu acho tão interessante. Vamos pelos apócrifos primeiros, né? Bom, aqui... Bom, temos aqui duas realidades. Vamos lá.
pegando a pauta do autor, os apócrifos, senhoras e senhores, são literaturas espúrias, ocultas ou escondidas. Pegou? Então, isso são os apócrifos, tá? Essas definições declaram, por si só, com propriedade, que não são livros que possuam inspiração divina. Não possuem. Amém? Só para constar, o autor coloca aqui que no Concílio de Trento, tá? No ano 1546, a Igreja Católica adotou e inseriu no cânon sagrado da Bíblia mais 7 livros, tá? Ou 7 literaturas. As mesmas são vistas e chamadas, conhecidas por deuterocanônicos. Olha só, tá? Deuterocanônicos. Segundo as versões praticamente, né? Vamos lá. São eles, segundo o autor apresenta para a gente aqui, os livros de Tobias, Judite, tá? Baruque, Macabeus 1 e 2 e Sabedoria de Salomão. Tá? Aqui na lição aparece Eclesiástico, tá bom? Bom, eu não sei se isso aqui tem em alguma outra Bíblia, tá bom? Mas na Bíblia que nós temos aqui, aparece Abdias, tá? Então é só uma observação, tá bom? Então, os livros apócrifos acrescentados ao cânon sagrado não termina aqui com o Eclesiástico, tá bom? Termina com Abdias. Esses livros estão lá inseridos, 7 livros a mais, aumentando o número. Porém, senhoras e senhores, é importante a gente observar que tais livros não possuem, não fazem parte, tá, do contexto dos livros inspirados. Tais livros foram negados e tirados, tá, por conta da tradução do hebraico para o grego feita pelos 72 sábios alexandrinos, por ordem de Alexandre o Grande. Ok? Pois bem, mas mesmo assim, no Concílio de Trento, como já disse, no ano 546, resolveram alocar esses livros lá dentro. Tá bom? Mas bem, continuando aqui, o autor diz que são livros que possuem linguagem difusa. Trazem conceitos, claro, pagãos, literalmente a gente vê isso com toda a propriedade, tais quais orações aos mortos ou pelos mortos, enfim, dentre outros ritos, né, que são apresentados, outros cunhos que não fazem menção nenhuma à pureza e à autenticidade das Escrituras. Ele continua dizendo, e ainda outras incongruências que não atestam sequer qualquer influência divina nesses escritos. Bom, isso aqui é interessante, né? Foi só para a gente ver aqui os 7 livros a mais. Mas a segunda palavra que aparece ali, pseudoepígrafos, vamos lá. O que seria isso, pastor? O que significa isso? Vamos lá. Deixa eu melhorar só um pouquinho aqui. Por volta do século, ou dos séculos 210 a 200, tá? Antes de Cristo, tá? 210 a 200 antes de Cristo, começou a surgir, segundo alguns historiadores, um cunho de literaturas adversas, tá? E estranhas. Pega isso aqui. Isso é muito importante. Bom, estes são ensinos duvidosos e falsos em alguns pontos, literalmente. Há quem ouse dizer que os livros apócrifos são os livros que cunham fatores histórias ou histórico. Sim, de fato, até servem como cunho de livros históricos. Agora, quanto à inspiração e as declarações que estão lá dentro, querido, pelo amor de Deus, tá? Não tem como, né? Histórico pode até ser. Vamos lá, continuando aqui, tá? São falsos literalmente. Bom, o autor, né, aloca 2 livros ainda no contexto de sua apresentação, tá? No auxílio, dizendo que nós temos ali a Assunção de Moisés e o Apocalipse de Pedro. Vamos lá. Esses 2 livros que eu acabei de citar estão inseridos dentro desse contexto de datas. Mas não para somente por aí não. Querem saber o resto? Vamos lá. Porém, temos outros que merecem nossa atenção. O livro de Enoque. O livro de Enoque. Lição passada eu falei sobre ele, né? O livro de Enoque, pelo amor de Deus, gente. O livro de Enoque é uma loucura. Que livro é esse? Eu tinha ele por aqui. Ele tá
Está perdido aqui nesse livro. Não vou procurar ele não, senão vou perder tempo. Tá? O Apocalipse de Baruque, olha só. A Assunção de Isaías, o livro dos Jubileus, os Salmos de Salomão, o Evangelho segundo os Hebreus, o Evangelho segundo Tiago e Atos de Pilatos. E o Evangelho segundo Judas. Pelo amor de Deus, tudo isso existem. Tá? São livros de cunhos assustadores e muito deles são descritos ou alocados a autores anônimos. Tá? Mas veja bem, estou trazendo para você aqui uma informação importante. Tá? Existem ainda outros que, embora não façam parte da Bíblia Católica, é isso aqui, Jerônimo, tá? Os inseriu na Vulgata Latina. Pois é, Jerônimo resolveu inserir mais alguns livrozinhos na Vulgata Latina. Quais são, pastor? Vamos lá. Esdras 1 e 2, Cântico dos Três Mancebos, Bel e o Dragão. Esse cântico aqui dos Três Mancebos é uma alusão a Sadraque, Mesaque e Abednego. Ou, se você preferir, Misael, Ananias e Azarias. Tá? Bel e o Dragão é uma alusão sobre Daniel. Tá? O nome de Daniel foi mudado para Beltesazar. Tá? Beltesazar, veja bem, Beltesazar. Então, automaticamente, esse nome aqui, Bel, era um apelido que, segundo os escritores, eram como Daniel era visto, chamado. Ok? E o livro até possui uma história muito interessante. Possui. Confesso que possui uma história interessantíssima. Pois é. Tanto Bel e o Dragão, tá, como o complemento do livro de Esther. São duas literaturas que realmente merecem atenção. Diferente dos apócrifos vistos acima, tá, sem nenhuma importância por estarem ligados a cunhos pagãos, a tanta coisa diversa, esses daqui, eles parecem ter uma linguagem um pouquinho amenas, né, dentro dessas situações, mas não deixa de serem considerados livros apócrifos e em momento algum são considerados inspirados, tá bom? Bom, aqui a gente vê história literalmente. Então deixa eu continuar, eu estava em Bel e o Dragão. Para finalizar, nós temos aí o Cântico de Susana e a Oração de Manassés. E esses aqui foram inseridos por Jerônimos dentro da Vulgata Latina. Quer conhecê-los? Dá uma passadinha lá. Pois bem, são obras históricas até, né? Porém, verdadeiras obras classificadas como espúrias literalmente. O que é isso? Livros ocultos, porque não possuem inspiração divina. Tomei a liberdade de deixar esse tópico aqui para vocês bem rico, né? Pois bem, usem se quiserem, tá bom? Se não quiserem, pelo menos terão informações guardadas aí, importantíssima, tá bom? Bom, tópico de número 3 da lição, a verdade nas Escrituras. Vamos lá. A Bíblia é a verdade plena, ponto de número 1. 2, a verdade espiritual e moral. E terceiro, a verdade histórica e científica. E finalmente a conclusão. Vamos lá. Bom, a Bíblia é a verdade plena. Claro, eu não tenho dúvida nenhuma quanto a isso, né? A primeira lição nós trouxemos aqui pauta sobre essa questão, falando da sua autoridade. Cunhamos aqui alguns pontos importantíssimos. Na lição do Ricardo, falando sobre a inspiração da mesma, vê-se isso com toda a evidência. E aqui, com esse título, inerrância, querido, pelo amor de Deus, verdade plena, né? Somente aqui a gente já tem esse conceito pleno e absoluto das Escrituras. Vamos lá. Mas pegando a pauta do autor, Jesus certa feita, senhoras e senhores, não está aqui na dele, está na minha. Jesus certa feita, pega isso aqui, tá? Fez uma declaração linda. Como assim? Pega isso aqui. A Bíblia é a verdade plena. Olha a declaração de Jesus. Eu sou a verdade. João 8,32. Pastor, tem nada a ver com a Bíblia. Eu entrei aqui num ponto falando que no capítulo 1, versículo 1 do Evangelho segundo João, escrito está: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Versículo 14, o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Ok? No 32 aqui, esse verbo é declarado e chamado de verdade. Então, a declaração é linda, porque Jesus, como disse, ele é o tema central das Escrituras. Tá?
parei em Deuteronômio dizendo que Moisés profetizou dizendo que haveria de vir um profeta maior do que ele. Tá? A gente entra dentro do livro de Josué e Jesus é apresentado como o comandante das tropas celestiais, com toda a propriedade. Ok? Quando a gente chega dentro do livro, tá, de Ruth, o que a gente encontra? Perdão, dentro do livro de Juízes, o que a gente encontra? Jesus como juiz de toda a terra. Livro de Ruth, a gente encontra ele como parente próximo e remidor. Tá? Primeiro e segundo Samuel, tá? Ebenezer está aqui, nos ajudou o Senhor. Ele é apresentado literalmente como a raiz de Davi, a descendência de Davi, o sucessor ao trono de Davi. Ok? Então, queridos, tem muito mais coisa aí dentro. Muito mais. Só para mexer mais com vocês, né? Pois é. Vamos lá, voltando aqui então, vendo a Bíblia como verdade plena, Jesus declarou com toda a evidência ser ele a verdade. Continuando aqui, no capítulo 17, versículo 17, ele declarou também dizendo, tá? Que essa verdade era a palavra de Deus. Já vimos isso, né? Com toda a evidência. Não vou nem comentar, né? Vamos lá. Bom, o termo verdade, senhoras e senhores, nas alusivas gregas vem de emek, pegando aqui o assunto do autor agora. Expressão essa que significa confiável e correto. O autor apresenta, tá, mais um termo para corroborar a autenticidade das Escrituras. Qual é o termo grego que ele usa aqui? Aletheia, que tem o sentido de real e fidedigno. Pelo amor de Deus, a Bíblia é a verdade plena. Tá? Esses termos gregos aqui apenas corroboram, autenticam mais ainda o que a Bíblia é. Simplesmente. Necessariamente eu nem precisaria deles para ter isso. Tá? Mas eles estão aqui para nos ajudar a confiar mais ainda no contexto sagrado de verdade, tá? No contexto sagrado de verdade plena da mesma. Pegou? Maravilha. Vamos lá. A Bíblia ensina que Deus é a verdade. Eu peguei a pauta do autor aqui e eu coloquei ela dividida em pontos aqui para a gente entender melhor. Vamos lá. Número 1, a Bíblia ensina que Deus é a verdade. 2, sua palavra também é a verdade. Tá? 3, a mesma declara que é impossível que Deus minta. 4, Paulo ratifica que Deus não pode mentir. Pegou aqui? Por que a Bíblia é a verdade? Simples assim. Ok? Maravilha. Cremos, senhoras e senhores, que a palavra de Deus possui autoridade. Para ser mais exato, ela é autoridade plena, né? Com toda a evidência. E por ser autoridade, deve ser obedecida. De qualquer autoridade, deve ser obedecida porque está acima de qualquer autoridade humana. É simples assim, né? É simples assim. Os homens que detêm o poder, a autoridade, né, viram ditadores, né? Viram ditadores. Regras absolutas. Só eles decidem o que é certo e o que é errado. Gente, na casa do Senhor isso não pode acontecer não, mas infelizmente também acontece, né? Infelizmente acontece. Tá bom? Vamos lá, continuando aqui então. Bom, logo segundo o autor, o que a Bíblia diz é o que Deus diz. Falou? Bom, temos um termo aí que eu achei interessante, né? Na atualidade ele entra dentro dessa questão de dizer que um grupo de neo-ortodoxos, tá, negam essa verdade absoluta nas Escrituras. E quem são esses elementos? São aqueles que tentam justificar suas vias pecaminosas como verdades inseridas na Bíblia e não estão. Por quê? Porque preferem distorcer uma verdade, tirar uma verdade, eliminar uma verdade para viverem e para manipularem até mesmo as mentes das pessoas. Está assustador, gente. Assustador. Você está há quanto tempo no Evangelho, pastor? Eu estou há 35 anos que eu estou na casa do Senhor, 35 anos, por aí. Nesses anos todos você enfrentou adversidades? Enfrentei. Enfrentou provações? Enfrentei. Sua carne lutou contra você? Lutou, até hoje luta.
Tá? Aqueles desejos insanos que tentavam te levar para uma vida de pecaminosidade ainda tentam fazer alguma coisa? Tentam. É só eu parar de orar, é só eu parar de ler Bíblia, é só eu me distanciar de Deus, que tudo volta. É só eu passar a fazer as coisas, sabe, de qualquer maneira, sem ímpeto, sem força, sem coragem. É só eu começar a dar desculpa de que não posso sair, não posso ir, por causa disso, por causa daquilo, porque estou preso, porque assim cansado. É só eu começar a fazer isso. Isso são sintomas de um ataque espiritual, dentro de um contexto de batalha espiritual, que começam a surgir dentro do cristão. E se ele não lutar contra isso, ele vai se entregar aos desejos de carne, vai pecar e vai fazer tudo de novo. Isso aqui, carne, é terrível. Tá? Isso aqui é um gigante que degladeia contra você dia e noite. O apóstolo Paulo declarou com toda evidência, dizendo que duas leis se degradeiam dentro de nós, a carne e o espírito. Um quer fazer a vontade de Deus e o outro não. Tá? A carne quer fazer a sua vontade, satisfazer seus desejos. Então, querido, isso aqui atrapalha até o pastor Francisco, atrapalha qualquer um. Tá bom? E aí, por causa disso, porque aqueles desejos insanos que voltaram, porque eu parei de fazer, ou porque eu achei que, poxa, estou pedindo a Deus e Deus não está fazendo, poxa, Deus, eu estou te apresentando. Realmente, às vezes a gente fica meio chateado, mas então eu vou dizer que eu estava vivendo uma mentira? Então eu vou dizer que eu posso voltar a fazer tudo de novo e dizer que tudo que eu tentei viver foi uma mentira, porque essa é a minha personalidade, porque essa é a minha pessoa, é assim que tem que ser? Pois é. Estão tentando fazer isso, né? Vamos lá. Não sei quantas horas isso aqui vai ficar não, mas vamos lá. Esses são os neo-ortodoxos. Por que são considerados neo-ortodoxos, pastor? Porque esses elementos não privam, não prezam pela verdadeira ortodoxia genuína, bíblica, centrada na verdade. Ok? Então, querido, não adianta dar desculpa não. Vamos lá, ponto de número 2. A verdade espiritual e moral. Essa aqui está pequena, a gente vai acabar rápido, né? Eu acho, né? Vamos ver. Bom, a verdade espiritual e moral. Eu achei interessante isso aqui, né? Eu até coloquei aqui pra gente, bem sucinto, né? Algumas observações, não mudando o conteúdo do autor. Espiritual porque de sua origem divina. Espiritual porque de sua origem divina. Moral, pega isso aqui. Moral porque nela está tudo o que realmente precisamos para direcionar nossas vidas, nossa adoração e nossa fidelidade a Deus, com toda a evidência. Lindo demais. Logo, pegando a pauta do autor, não precisamos mais de nenhuma outra verdade, nem de filosofias humanas desprovidas de razão e lógica espiritual. Não precisamos, tá? Não precisamos de outra literatura, não. É a Bíblia. Pelo amor de Deus. Tá? Eu vou ler aqui. A Bíblia Sagrada é isso aqui. Agora deixa eu pegar aqui no livro da tradição. Para. Deixa eu voltar para cá. Bom, se ela diz é pecado, é pecado. Como assim, pastor? Se ela diz que desobediência é pecado, então é. Se ela diz que adultério é pecado, então é, queridos. Se ela diz que fornicação é pecado, pega isso aqui, é pecado e pronto, acabou. Ela está dizendo que é. E aí? Uma pouca vergonha. Tá? Esse espírito, tá, de adultério e de fornicação que permeia o campo, tá, rondando, mexendo, mexe com todo mundo. Tá? Para casado é adultério, para jovens é fornicação. Tá? O adúltero ficará de fora, o fornicário ficará de fora, o devasso ficará de fora, tá? O sodomita ficará de fora. Pegou? É isso, não adianta. Vai ficar fora, querido. Vai ficar fora. Tá? É a Bíblia quem diz, é o Espírito Santo quem colocou ali, ó, escreve isso aí. Tá? Eu não compactuo com o pecado. É torpeza, é imoralidade. E pronto. Vamos lá.
Fornicação é pecado, roubar, matar, furtar ou qualquer outra coisa que esteja fora dos seus padrões morais, se é apontado como pecado, senhoras e senhores, é pecado. E pronto, acabou. O que foi, pastor? Eu furtei um alfinete. Não vai fazer falta para ninguém. Furtou, querido? É. O furto é pecado. Mas é um alfinete. Ué, eu vou ser condenado por causa do alfinete? Você furtou um alfinete. Por que você não pediu o alfinete? Por que você tinha que furtar o alfinete? São as pequenas coisas que você acha que não tem nada a ver. Tá? Todo furto, todo roubo começa por aí, pelas pequenas coisinhas. Daqui a pouco vai aumentando. Ontem foi um alfinete. Amanhã vai ser um alfinete e uma agulha. Depois vai ser um alfinete, uma agulha e uma linha. Depois vai ser um alfinete, uma agulha, uma linha e uma peça de roupa. Por aí vai, querido. É assim. Então, se conserta enquanto está no alfinete. Tá bom? Pede perdão, devolve o alfinete. Fala que levou enganado. Não, vai estar mentindo do mesmo jeito. Tá? Fala que você pegou. Tá? Mas que se sentiu mal e está devolvendo. É porque se você falar que levou enganado, você está omitindo aqui uma coisa, está mentindo também. Então, é pecado. Tá bom? Tá bom? Não, mas isso é uma coisa que acontece. Pô, irmão, desculpa, eu levei enganado. Então. Não, furtou. Você está dizendo que levou enganado. Tá bom? Bom, sua consciência com Deus. Vamos lá? Deixa eu voltar para cá. Eu disse que seria pequena, né? Bom, moral. A verdade espiritual e moral. Sem ela não teríamos, senhoras e senhores, irmãos e irmãs, amigos que nos acompanham, sem ela não teríamos conhecimento da verdade, da salvação, da libertação, do caminho de acesso a Deus. Sem ela não teríamos nada disso, tá? E muito menos saberíamos o caminho dos céus, que é Cristo. Amém? Vamos lá, número 3. A verdade histórica e científica. Vamos lá. Número 3, a verdade histórica e científica. Tá pequeno, né? Vamos lá. Um livro que já tentaram de tudo para fazer sua essência ser vista como mais um relato qualquer no contexto da humanidade. Já fizeram tanto. Quer dizer, já fizeram tanto, né? De tantas... Quer dizer, já fizeram de tudo, né? Na época da Inquisição, meu Deus do céu, quem tinha o poder de ter uma Bíblia, né? Eles tomavam, tiravam, porque a Bíblia revela a verdade, né? A Bíblia mostra o estado do ser humano. Por isso que é uma carta de Deus, é o relato de Deus mostrando quem você é literalmente. Tá? E até hoje tentam, né, fazer de tudo, né? De tudo para acabar com o livro. Estava assistindo esses dias uma película muito famosa, o livro de Eli. Eu achei interessante, né? Porque a Bíblia, no contexto da apresentação, houve, parece que um sei lá o que, um dia de calamidade, e todas as Bíblias foram queimadas, né? Eles sumiram e o único exemplar estava com Eli. Tá? E era uma luta miserável para tomar aquele livro dele. O cara que consegue tomar o livro dele, aí começa a dizer com toda a propriedade, com esse livro aqui, todos me ouvirão, e eu poderei dominar todos eles. Olha só a intenção, né? Então, não está muito diferente do que aconteceu na época das Inquisições, não, gente. Não. Tá? Então a Bíblia, com toda a propriedade, é um livro amado, querido, tá? Mas ao mesmo tempo é um livro que é odiado, tá? É detestado, tá? Infelizmente, porque é um livro que você pode, com certeza, se usar de forma errada, tá? Mudar conceitos de muita gente. Tá? Então é preciso ter muita graça de Deus para trabalhar com a Bíblia. Tá? A gente vê isso, né? Deixa eu ficar quieto, vamos lá. Porém, seu contexto criacionista é real, ou criacionista, né? Criacionista é real. É um livro de fato antigo, já vimos isso. Tá? E por esta razão, tá?
que incautos querem perverter sua autoridade e veracidade, mas não dá para alterar aquilo que se atualiza sozinho, dá? Não. Bom, pega isso aqui. A Bíblia, a gente lê com toda a propriedade dentro da mesma, que ela é nova a cada manhã. Isso quer dizer que a cada dia, aquilo que você interpretou no dia de ontem, hoje você vai interpretar diferente. A leitura que você viu de uma forma ontem, hoje, Deus pode te apresentar de uma outra forma, porque ela é nova a cada manhã. Usa-se até uma linguagem muito comum, né? Ela se renova a cada manhã. Na verdade, ela é nova a cada manhã. Tá? Se isso pode ser levado para dentro de um conceito de renovação diária, então eu posso dizer o seguinte: já que ela se atualiza sozinho, pega isso aqui, pelo amor de Deus, tá? Mas por que ela se atualiza sozinho, pastor? Porque a senha do Wi-Fi divino, tá, está centrada na vontade de Deus. Pronto, pegou? Maravilha. A expressão científica, tá, parafraseia seus argumentos centrados na revelação com toda a propriedade. Então, é histórica porque de sua antiguidade, tá? Mas é espiritual por conta de sua origem divina. Essa realidade, então, trata com a revelação da vontade divina, se estendendo até a criação humana com toda a propriedade. Pega a visão. Falou? Ela é histórica por conta da antiguidade, ok? É científica por conta da revelação. Pega a visão. Falou? Bom, concluindo então a lição com toda a evidência, vamos lá. Apesar de alguns considerarem redundante o uso do termo inspiração, inerrância e infalibilidade, tá, para legitimar a autoridade das Escrituras, nossa ortodoxia, diz o autor, professa e ensina que a Bíblia é inspirada palavra de Deus, inerrante e infalível, com plena autoridade em tudo o que diz. Pronto, é simples assim. Enquanto alguns tentam mudar esse conceito, nós, segundo o nosso conceito de crença, como diz o autor aqui, professamos com toda a evidência. E eu quero continuar professando que ela é literalmente inerrante e infalível, tá? Em tudo que ela diz, o que ela é, e o que ela apresenta e o que ela faz. A Bíblia é. E pronto, acabou. Tá? Não tem que ficar dando satisfação para ninguém. A Bíblia é. Só para Deus. Falou? Se alguém vier te perguntar alguma coisa a respeito da fé que você professa, querido, faça uso da palavra, ok? Porque essa questão aqui, para a gente fechar o pacote de vez sobre a inerrância das Escrituras, é fundamental. Falou? Que Deus te abençoe e até a próxima.